Olá! E para hoje nós vamos falar do termo de responsabilidade. E por que a gente escolheu este conceito, responsabilidade? Porque no projeto de vida das escolas hoje, uma das prioridades da disciplina do projeto de vida é buscar o autoconhecimento. É eu e o outro. E primeiro sou eu. E o mundo hoje ele está precisando que nós olhamos para ele com responsabilidade. Eu com responsabilidade, você com responsabilidade. E a gente começa olhando para a gente mesmo com responsabilidade. Então, para quem me acompanha no meu canal, tem visto que eu tenho alguns anos, que não é muito tempo assim, mas que é um bom tempo, que eu busquei esse interno. Que eu busquei o meu silêncio, o meu recolhimento. E que eu comecei a viver esse mundo imaginário e energético, até eu compreender que o que eu estava fazendo não era correto. Eu não olhava, eu olhava para a meditação, para o divino, para o sagrado, para o amor, para a conexão. E eu não olhava para a minha irresponsabilidade, que estava à frente aos meus olhos, tapando a minha visão. E como que a gente vai trabalhar a questão do projeto de vida se a gente não tem o conhecimento dele? E por isso agora os meus vídeos vão ser voltados ao projeto de vida. Porque eu estou na segunda fase. Eu precisei entrar neste silêncio interno e ver que não era energeticamente e sim o físico. É aqui que eu tenho que sentir. É aqui que eu tenho que materializar. Se eu não fizer o físico, que eu estou aqui, eu tenho que admitir que eu posso sim na meditação buscar o silêncio, buscar o comportamento de ter o controle, mas que eu posso sentir o medo, que eu posso sentir a raiva, que eu posso sentir os outros sentimentos, que eles não vão baixar minha energia. Faz pouco que eu compreendi isso, para quem me acompanha. E por isso agora os meus vídeos vão ser assim, falando deste movimento. E eu te convido a olhar para você e buscar também a sua responsabilidade. Responsabilidade pelo que a gente come, responsabilidade pelo que a gente fala, responsabilidade pelo que a gente tem de relações com os outros, responsabilidade pelos movimentos que você faz com a Terra, com o planeta, responsabilidade sobre a Mãe Gaia, que dá a vida para nós, que é a mesma terra interna do nosso corpo. Esse movimento que nos leva a vários caminhos. Mas eu tenho que ajeitar essa bagunça mental, emocional e psique que temos dentro de nós. Se nós não organizarmos essas ideias e organizarmos a bagunça que nós criamos dentro de nós, então nós não buscamos a responsabilidade. E a responsabilidade não é eu olhar para o outro e julgar e ser a vítima. A responsabilidade é eu assumir tudo que acontece comigo como eu responsável deste movimento. Eu permiti que isso chegasse até mim. Foi a minha responsabilidade. E nesse tempo que eu busquei essa minha intimidade, eu precisei sentir no físico o que era acordar a vida dentro de mim. Acordar a vida com responsabilidade. E aceitar que a raiva e o medo fazem parte e não baixam minha frequência. Faz pouco que eu peguei o carro para ir para 163 e eu vi que o medo era importante. Porque eu tinha que ter concentração no volante, eu tinha que ter concentração do que estava passando por mim, o que estava acontecendo. E não baixou nem um pouquinho a minha energia. Então, assumir com responsabilidade e olhar para os nossos medos é admitir as nossas falhas, sendo nós mesmos. É um movimento. E se a gente tem todo o conhecimento que a gente buscou em alguns anos, então agora eu entro num segundo movimento. Se eu não fizer aquilo que eu aprendi, então não adiantou de nada.
E essa busca do eu que a gente trabalha na disciplina do projeto de vida, desse autoconhecimento com os docentes e os discentes, é a busca interna. É eu assumir as responsabilidades, as bagunças da casa que a gente faz. É eu não culpar o outro das coisas erradas que acontecem porque eu estou no movimento. E essa ideia de que todos somos um, sim. Mas cada um tem que arrumar a sua bagunça. Porque na medida que a gente está em volta de pessoas que fazem comportamentos de irresponsabilidade, como a gente faz com a gente mesmo, é este movimento. E nós temos vários grupos de pessoas. Pessoas que ainda se comportam como a responsabilidade de uma criança que alguém tem que ajudar a organizar a bagunça que fazem. Porque não assumem a bagunça que fazem. Como tem o adulto que já começou a ter consciência e que vai além da sua bagunça, que arruma a sua e arruma aquela que vai além da janela da sua casa. E se você aprende e não modifica, então não adiantou de nada esse movimento da nova cultura. Que a nova cultura é você criar coisas novas, extraordinárias. É você se colocar no mundo da imperfeição e da perfeição. É você se colocar com responsabilidade sobre seus atos. E admitir que a gente pode sentir medo, que a gente pode sentir raiva. E acordar em você os caminhos desde o corpo físico. Acorde você. Acordar a sua sexualidade. A sua sexualidade, ela é responsável pela produção dos seus projetos, das suas ideias, dos seus comportamentos. Enquanto você não fizer isso, colocar na culpa do outro a tua vida e os teus sentimentos de dor e de tristeza, guardando memórias que você ouviu uma vida toda e seguia pensando que era real e não vivia sua própria vida, até você não parar e olhar de que o corpo físico seu tem que ser curado. Você não vai estar pronto para avançar na nova cultura. E o que você faz com você? E o que você deixa o outro fazer com você? É de sua responsabilidade. E a busca do autoconhecimento, a busca do eu, olhar para mim e para o outro, e olhar para o mundo, e olhar para a terra que produz. E aprender que tudo faz parte. Quando eu compreender que eu preciso maturar, que eu preciso morrer por inteira, foi a minha morte. Há pouco tempo, se vocês me acompanharam, eu precisei morrer as ideias que eu carregava, eu precisei morrer a mentalidade, eu precisei morrer o círculo de relações que eu tinha, eu precisei morrer tudo para conseguir observar e nascer com criatividade. E nascer com responsabilidade daquilo que é meu, do que eu faço, da minha vida. Senão eu ficaria sempre com a minha vida medíocre, de obedecer, de respeitar e acreditar que aquilo que os outros diziam de mim mesma era real. Se você não toma uma atitude na sua vida, com responsabilidade, de assumir o teu eu interno, e de ficar adormecida por um tempo, como eu fiquei, e acordar para a nova vida. Indiferente do que os outros fazem ou não com a gente, ou eu faço ou não com você, porque eu também sou um ser humano. Mas a gente tem que aprender que se não tiver decomposição na matéria orgânica, se não tiver decomposição das memórias de dor e sofrimento, não vai ter renovação, não vai ter insumos novos, não vai ter vida nova. Você vai viver a vida toda no mesmo movimento. Então agora o meu canal, a minha página, vai ser para trabalhar projeto de vida. Porque eu estou pronta, porque eu fui a experiência, porque eu sou a experiência. E agora eu consigo olhar minha raiva, meu medo, a minha pequenez, pensar que eu não tinha vida, que eu não podia sentir a minha vida e sentir o meu corpo. Eu posso ser tudo o que eu quiser,
com responsabilidade nesse corpo físico, não no imaginário e nem no energético. É aqui que eu materializo. É no corpo físico que eu vou fazer acontecer as coisas. E se a gente não compreende a gente não busca um tempo de dormência, a gente não acorda para a vida. É como a natureza. A semente, ela precisa adormecer e ela precisa de insumos novos. Se a árvore sempre tivesse frutos e flores e não perderia suas folhas para decompor, ela não teria o processo da beleza. E nesse pouco tempo, no espaço de alguns anos, que eu precisei morrer para renascer, para a nova vida. Se eu não fizer esse movimento, eu nunca vou sair daquele lugar que eu estava. Então, venha para a nova vida. Venha para a autorresponsabilidade, venha para a responsabilidade. E tomar responsabilidade é tomar consciência, é avançar na consciência. E agora nós avançamos com consciência. E aí você diz, ai, mas eu posso fazer aquilo, ai, mas eu não sabia que eu podia fazer isso, ai, mas agora eu tô vendo aquilo. Mas se você não modificar, você não aumenta a tua responsabilidade. Arruma a sua bagunça da sua casa e venha para esse movimento da responsabilidade. Obrigada.